A gente teve aí, né, a questão da Juliette, por exemplo, que foi um assunto delicado. Hoje foi atacada por aquela mesma pessoa que eu abri diversos processos pelos absurdos que ela falou sobre mim. E essa pessoa vive, né, de atacar os outros o tempo inteiro. E curiosamente falou que a Juliette quer ser artista sem estudar, né? Não entendi, parecia que ela tava falando pra um espelho. Eu vi o caso todo da Juliette. Pra quem não acompanhou, a Juliette foi chamada pra dublar um personagem de uma animação, de um filme grande. E ao chegar lá, ao começar a dublagem, ela recebeu o pedido de uma das pessoas responsáveis lá pela dublagem para que ela pudesse neutralizar o seu sotaque. Neutraliza esse sotaque porque, né, o personagem, ele não pede um sotaque nordestino, que é o sotaque... Não existe sotaque nordestino, na verdade, né? É o sotaque da região de onde vem a Juliette. Ela é de Campina Grande, na Paraíba, e ela tem o sotaque paraibano, que é diferente do baiano, que é diferente do mineiro, que é diferente de Porto Alegre, enfim. E aí pediram pra neutralizar o sotaque. Esse pedido, ele é muito comum dentro do ambiente artístico. Só que eu acho que falta um pouco de bom senso, muitas das vezes, sob as duas óticas, sabe? Falta um pouco de bom senso de quem sai condenando de um jeito muito violento aquela pessoa que fez esse pedido, e falta um bom senso também pra, obviamente, quem condena a Juliette, que não tem nada pra ser condenada nesse caso. Onde é que eu acho que tá o erro nesse caso todo? Cara, quando você tá trabalhando com um ator ou uma atriz e você quer que o personagem seja modulado de determinada forma, você tá conversando com um artista ou ator, atriz ali naquele caso, que estuda pra isso, que trabalha e estuda pra isso, pra fazer diferentes sotaques, pra fazer diferentes interpretações, pra vestir diferentes roupas, diferentes maquiagens, tudo. A grande questão aqui, pra mim, sob a minha ótica, é: a Juliette não é atriz. Quando ela é chamada pra dublar um personagem, você não tá chamando a atriz capaz de interpretar diferentes personagens, fazer diferentes trabalhos artísticos pra determinada voz ou interpretação corporal, pra fazer a voz do personagem. Você tá chamando a Juliette, a figura Juliette, a cantora e influenciadora Juliette. Quando chega a Juliette, você pede pra ela neutralizar o sotaque, é de uma falta de noção que, assim, desculpa o uso da palavra, mas é de uma burrice tão grande. O que deveria ser considerado? Você tá chamando a Juliette pra fazer a voz do seu personagem. A Juliette é um pacote completo. A Juliette já é aquele pacote, ela é a Juliette. Você quer a Juliette sem ser Juliette pra fazer a voz do personagem? Qual é o sentido disso? Então coloca uma outra atriz, coloca uma pessoa, uma dubladora profissional iniciante ou uma dubladora profissional já graduada, não interessa. O que não faz sentido é você chamar uma figura e pedir pra ela se desfazer de algo que é fundamental na sua construção de persona pra se adaptar aos conceitos tradicionais e padrões da arte brasileira, que infelizmente é xenofóbica pra cacete. Então, cara, se a gente estivesse falando de um outro cenário, né, de uma dubladora profissional que trabalha com isso, que tem a capacidade de fazer diferentes interpretações, diferentes vozes, diferentes sotaques, e essa pessoa tivesse ido a público falar: é um absurdo que eles tenham pedido pra eu fazer um outro sotaque, a gente teria que analisar o caso. A gente teria que entender, peraí, mas o personagem, o que tem a ver, qual é o contexto, qual é o conceito, ele já tinha sido acordado antes, existia alguma coisa, pra aí a gente entrar no debate todo que envolve, e de fato existe, da xenofobia. Por se tratar da Juliette, o caso é 1000 vezes pior. Você não pede pra uma figura como a Juliette neutralizar sotaque, gente. Isso é de uma burrice estonteante. É de uma falta de noção que me surpreende essa pessoa ter conseguido fazer esse pedido com uma cara séria. E, infelizmente, a arte no Brasil, ela, né, a arte tradicional, popular, que está nos cinemas, nas vozes, nas dublagens, nas novelas e em tudo mais, ela é xenofóbica, pô. Isso aí não tem nem o que discutir. Agora, existem casos e casos, gente. Só pra concluir, existem casos e casos. Por exemplo, se um ator vai interpretar um personagem carioca, ele pode usar um sotaque baiano? Pô, não vai fazer o menor sentido. Vai perder credibilidade artística da narrativa. Então, o que acontece quando o Wagner Moura vai interpretar o Capitão Nascimento? Ele vai interpretar o Capitão Nascimento com um sotaque baiano, que é o sotaque do Wagner Moura? Não vai. Ele tá lá no Tropa de Elite fazendo um sotaque cariocaço e brilhante, perfeito, fazendo aquele sotaque. Existe xenofobia nesse caso? Óbvio que não. O personagem é carioca, é da polícia carioca, não faria nem sentido ali naquele contexto. Agora, que falta, obviamente, representatividade em novelas, filmes, na arte em geral, entretenimento audiovisual brasileiro,
que falta visibilidade e representatividade pra sotaques que venham do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, é óbvio. Gente, até pouco tempo atrás, sotaque nordestino numa novela era só em porteiro. Só em porteiro. Você só via porteiro com sotaque nordestino. Então é mais do que óbvio que existe sim, é um problema que deve ser tratado sim, com certeza absoluta. E no caso da Juliette é isso, é tudo um mar de bosta quando você vê que não faz nem sentido você levar a Juliette pra dublar um filme e pedir pra ela não fazer o que faz dela a Juliette. Claro que não é só o sotaque, mas faz parte da composição do que é a Juliette. Capaz de, se ela trocar o sotaque, você ia assistir o filme e nem reconhecer que é a Juliette que tá dublando. Então qual o sentido de botar a Juliette? Coisa mais estúpida. Teve muita gente que criticou e condenou a escalação da Juliette pra fazer a animação sob o argumento de que tá tirando o emprego de um dublador profissional. Tem muito debate aí também, cara. Porque aí entra aquele velho debate. Tá, ok, beleza, tá tirando. Ela não foi preparada pra isso ao longo da vida, ela não é uma dubladora profissional. Mas e aí? Quanto ela pode, de repente, dar de visibilidade? Quanto, de repente, ela pode trazer de público pro filme? Quanto isso pode impulsionar as pessoas a conhecerem a voz de outros dubladores, justamente pela incorporação da voz dela? Então tem debate aí. Dá pra gente questionar sem necessariamente dizer que ela rouba emprego dos outros. Não rouba emprego dos outros porra nenhuma, né, gente? Pelo amor de Deus também. Sabe o que seria legal? Que eu nunca vi? Um estudo pra mostrar se há interferência na bilheteria de filmes que utilizam não dubladores pra fazerem personagens apenas pela popularidade deles. Se há alguma influência na bilheteria desses filmes por usar essas pessoas, essas vozes. Gostaria muito de ver essa pesquisa. E aí a gente teria mais condição de criticar ou defender baseado em números, né?